Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui. E tivemos o encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que no sábado o Coritiba foi goleado pelo Vitória. Tivemos agora os últimos 5 jogos nesse domingo. Passar por todas essas partidas que aconteceram e também dar uma analisada na situação do Coritiba. O momento não é bom, o Coxa começa muito bem o Campeonato Brasileiro e vem aí numa fase que está complicada. Falar sobre tudo isso, sempre lembrando que se puder, deixe seu like e se inscreva no canal que ajuda bastante. Então vamos direto à rodada. Rodada 14 do Brasileirão, jogos de sábado. Remo venceu o Botafogo no Newton Santos de virada, gol no finalzinho. O Remo está lá embaixo, a gente vai ver a classificação, mas o Remo é um time que está competindo. Eu acho que vai cair, um time que não tem muita qualidade, mas ele está brigando, assim, vai dar trabalho para muita gente, mas não acredito que não seja o suficiente. E esse resultado até incoerente, pode parecer incoerente, mas eu acho que foi bom que segurou o Botafogo ali e, como eu disse, o Remo eu não vejo força no longo prazo para reagir. Aí tivemos o desastre em Salvador, 4-1 para o Vitória. Palmeiras e Santos 1-1 no Allianz Parque, resultado ruim, porque o Santos, quanto menos pontuar, melhor. Ele fez um ponto a mais do que a gente na rodada. Podia ter sido pior ainda, né, que o Santos estava ganhando e o Palmeiras conseguiu o empate. Tivemos Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada 0-0 e Cruzeiro e Galo no Mineirão, Clássico Mineiro 3-1 para o Galo. Um jogo que seria bem melhor uma vitória do Cruzeiro. Os dois times estavam ali meio parecidos na tabela, mas o Cruzeiro tem mais força para reagir, então seria melhor se tivesse segurado o Galo. Então, por esse lado, assim, bem ruim essa vitória do Atlético Mineiro. Agora no domingo, São Paulo 2, Bahia 2 e Flamengo 2, Vasco 2 também. Estava 2-0 o Flamengo, o Vasco reagiu no finalzinho da partida. Também um resultado ruim. Eu acho que o Vasco não vai brigar para cair, mas se bobear, pode ficar lá embaixo, né? Mas a princípio eu não vejo essa possibilidade. Ainda assim, seria melhor se tivesse perdido, né? É o mesmo raciocínio que eu fiz em relação ao Santos. Fez um ponto a mais do que o Coxa na rodada. Chapecoense e Bragantino, eu achei um resultado ruim, tá? A Chapecoense é o pior time da competição, tá ali num ponto que tá quase sem volta, então seria melhor se ganhasse e segurasse o Bragantino. Aí veio o pior resultado da rodada para mim, depois de Coritiba e Vitória, que foi a vitória do Inter sobre o Fluminense. O Inter é um time que tá querendo flertar lá com a zona de rebaixamento, mas venceu o Fluminense por 2-0 no Beira-Rio. E outro resultado ruim também, o Mirassol ganhou 2-1 do Corinthians. O Corinthians entrou na ZR, o Mirassol ali mais 3 pontinhos na conta, tá lá embaixo ainda, mas ali entre Chapecoense, Remo e Mirassol, o Mirassol é o que eu vejo com mais forças para reagir. Então ali o ideal seria uma vitória do Corinthians, que o Corinthians não vai ficar lá embaixo, ou até um empate. Então mais um resultado que eu considero ruim na visão do Coritiba. Na classificação do campeonato, segue o Palmeiras líder, o Flamengo deu a bobeada, os dois bobearam, né? Então manteve a distância porque os dois empataram. Fluminense perdeu, ficou em terceiro. São Paulo, quarto lugar. Atlético Paranaense, quinto. Bahia, sexto. Aí tivemos uma alteração na sétima posição. Depois de muito tempo, o Coritiba perde posição, né? Tava com muito mais sorte do que juízo. O Bragantino passou o Coxa. O Coxa, em termos de posição, perdeu uma posição só. Pode não parecer tão desesperador assim, né? Mas todo mundo encostou. Tá? A distância para os outros times está muito curta. A gordura que a gente tinha, gente, acabou. Acabou, esquece, não tem mais respiro, não tem mais tranquilidade, acabou a gordura. Essa oitava posição aí, em mais uma rodada ruim, pode virar a 14ª, 15ª. Tá? Então, a situação não está legal, então é bem enganosa essa colocação do Coritiba. Aí nós começamos a ver o porquê também. O Vitória, que é um time que eu, pelo menos, conto muito que seja o quarto time a fechar a zona de rebaixamento. Goleou a gente e está apenas um ponto atrás do Coritiba, com um jogo a menos. Nono lugar para o Vitória com 18 pontos. O Botafogo, aí foi um resultado até bom, como eu falei, né? O Botafogo 10º com 17 pontos. O Botafogo, eu estou muito curioso como vai ser essa janela de transferências do Botafogo. Se vão vender todo mundo, já venderam o Barbosa para o Palmeiras, tem muito jogador para sair ainda.
Então o ideal seria que o Botafogo não conquistasse muitos pontos até a parada da Copa do Mundo. Chegar ali com pontuação o suficiente para começar uma crise de fato no segundo semestre, com o time completamente desmontado. Então, prestar atenção na pontuação do Coritiba, tá? 19 pontos, 8º lugar, porque agora a gente vai mudar para a segunda parte da tabela. Atlético Mineiro encostou no Coxa, 17 pontos, 11º. Mesma coisa para o Internacional, 17 pontos. O Vasco chegou aos 17 também, assim como o Grêmio. Então a gente vê do 11º até o 14º, todo mundo com 17 pontos. Todos podem passar o Coritiba. Quem ganhar chega a 20 pontos, obviamente, caso o Coritiba não vença o Internacional na próxima rodada. 15º Cruzeiro com 16. Como eu sempre falo e vou repetir, não conto com o Cruzeiro lá embaixo. Aí 16º Santos pontuou na rodada, um jogo que eu não esperava que fosse pontuar, por mais que fosse clássico, o Palmeiras é muito superior. E o Santos, no pouco que eu vi, no que eu li também jogou bem. Confesso que eu estava assistindo o jogo do Coxa, a hora que tomou o 4º gol e jogando daquele jeito ridículo. Eu alternei ali, passei o Coxa para o celular e botei na televisão o Santos. Não tinha necessidade de continuar assistindo o jogo do Coritiba, né? Por mais que a gente torça, a gente queria acompanhar. Paciência tem limite, né? Então o Santos fez uma boa partida ontem contra o Palmeiras. Está ali em 16º com 15 pontos. Ainda está uma rodada de diferença para o Coxa. Isso é importante. O Santos precisa de 2 rodadas para alcançar o Coritiba. Abrindo a ZR, Corinthians com 15 pontos em 14 jogos. Corinthians não vai ficar lá embaixo. Não contem com o Corinthians. Tem potencial para reagir. E aí a ZR com o Mirassol, como eu falei, é o time com mais potencial dos 3 últimos, com mais qualidade. Ainda assim, eu acho que está longe. Tem que pedalar muito, tem que remar demais para escapar. E tá 7 pontos do Coritiba, são 3 rodadas de diferença. Lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos, que é contra o Flamengo do Maracanã. 19º Remo com 11 pontos em 14 jogos. O Remo, como eu falei, briga muito, compete, mas falta qualidade. Assim, é muito improvável que consiga reagir e, de fato, brigar ali para não cair. E a Chapecoense já foi, né, gente? Com todo respeito, não tem força assim para reagir, o time é muito fraco. E a cada jogo que passa, aqueles 2 pontinhos perdidos contra a Chapecoense doem mais, né? Naquele momento já estava doído, naquela altura do campeonato, bem no comecinho, era a 3ª rodada do campeonato, se eu não me engano. Já foi complicado de aceitar e agora a gente vai vendo a Chapecoense jogo após jogo, levando pancada. E faz falta, viu? 2 pontinhos a mais, a gente estaria numa situação muito mais tranquila nesse Campeonato Brasileiro. Fechamos aqui a situação do Campeonato Brasileiro, na classificação e nos jogos. E vamos ao recorte do Coritiba, que é o que nos interessa de fato. Aqui temos 14 rodadas, dividir em blocos de 7 jogos. Ali no lado esquerdo, 7 jogos iniciais para a gente ver como o Coritiba caiu de produção. Isso é evidente. Mais do que produção, caiu o aproveitamento, porque tem bons jogos ali do Coritiba no lado direito, né? Coritiba, como eu vinha frisando, é uma equipe que vinha competindo muito. Quem acompanhou o pós-jogo aqui contra o Grêmio, eu elogiei muito a equipe. Perdemos, mas eu coloquei muito nas costas do Bruno Melo a culpa, porque o Coxa competiu, fez um jogo ali muito interessante com o Grêmio diante das circunstâncias. Até a expulsão estava bem, depois da expulsão conseguiu continuar num nível aceitável ali. Aí veio esse desastre em Salvador, né? Então o Coxa vinha tendo bons jogos, mesmo nesses últimos 7 jogos que não venceu apenas um. Mas vamos voltar ali para a primeira parte da competição. 7 jogos iniciais, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Foi um começo do campeonato muito bom do Coxa. Muito bom. A gordura que a gente construiu está aqui. Então, nesses 7 primeiros jogos, 3 vitórias seguidas, que é algo, se você for analisar assim, sangue frio, deixando o torcedor de lado, é difícil imaginar de volta você emendar uma sequência de 3 jogos consecutivos com vitória. Assim. A gente tem que comemorar muito esses 3 jogos seguidos, porque é muito importante, 9 pontos assim, em sequência. Você faz ali praticamente o quê? Um pouco menos de 1/4 do que você precisa por campeonato inteiro em 3 jogos, sabe? Imaginando ali 44, 45 pontos. Então é uma pontuação muito alta em pouco tempo.
E foi o melhor momento do Coritiba ali, em desempenho e em resultados. E aí vem a segunda metade da tabela, que começa com um desastre, que foi o Atletiba. E no sábado tivemos o segundo pior desastre. Por mais que o placar contra o Vitória tenha sido mais elástico, no ranking de atuações ridículas do Coritiba, eu ainda deixo o Atletiba em primeiro lugar, porque o Atletiba a gente jogou praticamente o jogo inteiro 11 contra 11 e foi aquele time apático, um time que não entrou em campo, estava ali a 10 por hora, o adversário encarando como um clássico, jogando a 100 por hora, e o Coritiba foi facilmente superado. O jogo com o Vitória, já entrando aqui nesse recorte do jogo contra o Vitória, eu senti ali no começo do jogo a mesma coisa, mesma postura, às vezes, até um pouco blasé assim, no comecinho do jogo, narizinho meio empinado, vai acontecer, vai vir ao natural, e nada vai acontecer ao natural com essa equipe. Essa equipe não vai vencer jogos ao natural, porque não tem qualidade para isso. Não tem. Essa equipe só vai vencer se estiver jogando no limite. E mesmo no limite vai perder jogos também, vai empatar. Às vezes o limite não vai ser o suficiente, mas agora se não jogar nem no limite, vai apanhar igual apanhou contra o Vitória. Mas por que eu ainda deixo esse jogo abaixo do jogo contra o Atlético? Porque a gente teve o jogador expulso muito rapidamente. Então, a atuação já era ruim antes, já estávamos perdendo, mas a expulsão piorou que já estava muito ruim. Então, uma partida ridícula contra o Mirassol, né? E contra o Vitória, aliás. E nesses últimos 7 jogos, apenas uma vitória. É um recorte muito ruim para o Coxa, tá? 2 derrotas seguidas, 2 derrotas fora de casa. O time que vinha muito bem como visitante, pontuando muito. Por mais que tenha feito uma partida aceitável contra o Grêmio, os resultados deixaram de acontecer. Contra o Atlético Mineiro tivemos uma vitória que tem muito contexto também. Se o Coxa termina aquele primeiro tempo perdendo 2-3-1 para o Galo, não seria injusto, tá? Mas depois melhorou no segundo tempo, a vitória no geral foi justa. Ali 3 empates contra os cariocas, tivemos bons momentos nas 3 partidas, mas também tivemos momentos muito ruins nos 3 jogos, e o Atletiba que eu já falei bastante. Então é preocupante. É preocupante a nossa sorte que a gente tem aquela primeira metade de campeonato que está segurando a gente ainda um pouquinho distante da zona de rebaixamento, 4 pontos, são só 2 rodadas, tá, gente? Então, o momento é de preocupação para o Coritiba. O desempenho no geral ainda está acima do que essa equipe pode apresentar. A colocação está muito acima do que esse time pode entregar. Então, não é momento de crise ainda, sair xingando todo mundo, tá tudo errado, não tá, mas todos os sinais de alerta estão ligados. O Coritiba, o jogo de sábado assim, foi muito preocupante, porque foi em 7 jogos ali desse segundo recorte, foi a segunda partida que a gente viu um time muito apático, um time que não conseguia competir. E se não competir, esse time vai brigar por rebaixamento e não vai escapar. O time que enfrentou o Vitória vai ser rebaixado. Ou volta o time que vinha jogando antes, o time que jogou contra o Grêmio, o time que se portou muito bem no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que teve bons momentos contra os 3 cariocas, ou volta esse time, ou a gente não tem salvação. Tem que ser bem claro, assim, o desempenho lá em Salvador foi ridículo. Tem a expulsão, é claro, ainda assim foi um desempenho muito fraco. Passamos aqui pelo que o Coritiba já fez nesse primeiro turno, e vamos aos jogos que faltam. Faltam 5 jogos para encerrar a primeira metade da competição. O jogo agora no próximo sábado, né? O jogo no sábado contra o Inter, 16 horas no Couto Pereira, tem que ganhar. Vai entrar naquela mesma classificação que eu dei antes das partidas contra Remo e Atlético Mineiro. São jogos inegociáveis. Tem que ganhar do Inter para espantar esse princípio de crise, para segurar um adversário direto e para voltar a fazer gordura. Porque depois a gente pega o Santos fora de casa. O Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras, como eu falei. Está lá embaixo, mas tem potencial, tem bons jogadores. Eu ainda acho que vai ficar lá embaixo no Campeonato Brasileiro por uma série de fatores, mas vai ser um jogo complicado. Depois do jogo contra a Vitória, assim, a confiança que a gente tinha fora de casa, para mim, já deu uma diminuída bem boa. Então, tem que ganhar do Inter, aí tentar pontuar com o Santos, quem sabe vencer, mas não é um jogo que a gente vai com aquele ânimo. E aí tem o Bahia em Curitiba.
O Bahia tem muito mais investimento que a gente. É uma SAF completamente oposta do Coritiba, a do Coritiba que não coloca dinheiro nenhum. Vamos ter na nossa frente uma SAF que coloca muito dinheiro. É um jogo difícil, só que diante das circunstâncias, dessa queda na questão da pontuação dos últimos 7 jogos, era um jogo ali que a gente veria um empate, talvez seja interessante, e agora vai ter que ganhar do Bahia. E aí, por que tem que ganhar de Inter e Bahia? Porque depois temos Flamengo e Palmeiras. Palmeiras só depois da Copa do Mundo. Mas são 2 jogos, esses últimos 2 do turno, que a gente vai de sangue doce. Não é só a gente. A maioria dos times do campeonato vai jogar essas partidas diante do investimento e da força que tem Flamengo e Palmeiras nos últimos anos. Você vai ali se perder, infelizmente é o normal. Você está sendo pessimista, está subestimando a gente. Não, é a realidade. É um investimento sim, completamente desproporcional e investimento contínuo, ano após ano. Então, se pontuar em algum desses 2 jogos está ótimo. O que vier é lucro. Então, a gente tem 19 pontos, tá? Tem 2 jogos em casa acessíveis, né? Contra Inter e Bahia. Vamos colocar aí, não sendo otimista demais, 4 pontos nesses 2 jogos. Aí, imaginando derrotas para Santos, Flamengo e Palmeiras, fecharíamos o turno com 23 pontos. Para mim tá bom. Para mim tá o suficiente. Quero fechar com 27, quero fechar com 28, seria ótimo, né? Para não ter um segundo turno tão desesperador. Mas você fechando ali o primeiro turno, batendo a meta da metade de pontos, tá ótimo. Então, fazendo 4 pontos ali contra Inter e Bahia, perfeito. Ganhou esses 2 jogos, a gente fecharia o turno com 25 pontos, tá excelente. Para a gente ver como a gordura anterior ainda está ajudando demais, porque a gente mesmo em 7 jogos tendo vencido 1 nos últimos 7 jogos, a gente está numa situação que se ganhar 2 em 5, fechamos o turno com 25 pontos. Então, o recorte recente assim está muito desanimador, o recorte, principalmente o jogo contra o Vitória, e analisando os resultados, mas ainda está acessível para a gente terminar essa primeira metade da competição em uma situação favorável. Agora, o que podemos falar? Deixa eu voltar aqui, só mudar a câmera. Algumas coisas que eu separei. O que está acontecendo com o Coritiba, né? Eu acho que tem escalas de culpa no que está acontecendo no Coritiba nessa queda na pontuação nas últimas partidas. Vamos culpar quem? A primeira culpa é da Tricorp, da diretoria, quem você queira chamar que é o responsável por contratar, por colocar dinheiro, por fazer o futebol do Coritiba andar. Falta investimento. O elenco do Coritiba é muito fraco, é muito curto. Esse elenco estava jogando no limite, a gente falava isso jogo após jogo, esse elenco está no limite, está jogando tudo que pode, o Seabra está extraindo tudo que é possível desses jogadores. E quando você joga tão perto de tudo que você pode oferecer, com a corda tão esticada, é muito fácil virar o fio. E virou o fio nesse jogo contra o Vitória. Agora o que me pega nessa questão de investimento tentando agora olhar o copo meio cheio. Se a gente chega na parada da Copa do Mundo ali tranquilo, 27, 28 pontos, o que a Tricorp vai fazer? Eles já não gostam de gastar dinheiro. Aparentemente eles nem têm dinheiro para gastar. Né? O que a gente ouve é que nem tem dinheiro. Mas você não tem dinheiro e você não gosta de gastar, se chega ali numa posição tranquila, o elenco tá bom. Tá tranquilo. Para que colocar? Para que contratar? Vamos seguir com o Thiago Santos. Vamos seguir com os zagueiros que a gente tem. O Keno, que está machucado, vai voltar, vai ajudar a gente. Tá o suficiente. O Fabinho como reserva do Lucas Ronier é o suficiente. Esse seria o pensamento se a gente chega depois do jogo contra o Flamengo numa pontuação razoável. Agora, olhando o lado positivo desse mau momento do Coritiba, talvez chegar na janela, que vai ter 2 meses aí praticamente de Campeonato Brasileiro parado por causa da Copa do Mundo, chegar num momento muito não tão bom, ou até num princípio de crise, ou quem sabe até em crise. Aí vai ter pressão, vai ter torcida protestando, quem sabe seja um motivador para irem atrás de contratações. Como eu falei, se termina bem, se termina com uma pontuação boa, capaz de não contratarem ninguém. Agora, se termina essa pausa, se vai para a pausa da Copa do Mundo ali numa situação um pouquinho mais complicada, pode ser ali
a motivação para ir atrás do jogador. E precisa. Vamos agora mostrar como que precisa? Deixa eu abrir aqui o que eu separei. Eu peguei uma posição aqui. A posição de zagueiro. Temos 5 zagueiros no elenco principal do Coritiba. Tá? Aliás, ficou até ruim para mim, né? Porque antes do jogo, no pré-jogo, eu falei. Tô tranquilo com o Thiago Coser e Maicon. Até agora estavam dando conta do recado. Eu às vezes pego no pé do Maicon por algumas coisinhas. Mas no geral ali, esse trio quando roda tá dando conta do recado. Os dois fizeram uma partida desastrosa. O Thiago Coser pela expulsão e o Maicon, pelo amor de Deus, né? O Maicon no primeiro gol, assim, é constrangedor a atuação do Maicon no primeiro gol do Vitória. Ele parecia uma carreta na subida, né? Zero velocidade, zero senso de colocação. Ele virou a cabeça para procurar o jogador. Quando ele virou, o jogador já foi. Primeiro que ele estava a 3 metros do cara, né? Não ia alcançar nunca. E também ali, em achar na posição, estava muito longe, completamente perdido. Aí faz um pênalti ridículo também. Só que aí voltando a fazer a conexão com a falta de investimentos. Em determinado momento do ano, a diretoria olhou para esses 5 zagueiros e falou: é o suficiente. É o suficiente. Eu tenho o Jaci. Vamos pensar lá atrás. A gente não sabia como que o Jaci ia corresponder na Série A. A gente tinha um jogador que nunca tinha entrado em campo em um jogo de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo gosta do Jaci, mas ele não tinha sido experimentado. Confiavam que ele daria conta. E deu. Graças a Deus. Está dando muita conta do recado. Né? O Jaci é nosso melhor jogador no ano. E a gente viu o desastre que foi ontem sem ele na zaga. Mas eles não sabiam que esse desempenho. Além do Jaci, quem que eles foram contratar? O Thiago Santos, um jogador com quase 40 anos. Aí tem o Maicon com quase 40 anos. Tem o Rodrigo Moledo com quase 40 anos, que ninguém entendeu a renovação. Está ali só para fechar elenco. E tem o Thiago Coser, que assim como o Jaci, também é uma aposta. É uma aposta bem mais jovem, que também não foi experimentado em Série A. Ele poderia ter entrado, vamos esquecer o jogo de ontem, tá? Podia ter entrado ao longo do Campeonato Brasileiro inteiro. Isso é uma decepção, não dar conta do recado, não ter o nível para uma Série A do brasileiro. E, por sorte, foi o contrário. Até agora o Thiago Coser, tirando o jogo contra a Chapecoense e o jogo contra o Vitória, ele faz um bom Campeonato Brasileiro. Então tem muito mais sorte do que juízo da Tricorp em relação aos zagueiros. Só que agora a gente vai para o jogo contra o Internacional no Couto Pereira. Thiago Coser suspenso em função da expulsão e Thiago Santos suspenso em função do terceiro cartão amarelo. Já se volta em condições normais, temperatura e pressão, sem nenhuma novidade, sem nenhuma intercorrência durante a semana. A zaga será Maicon e Jaci. Vamos ao cenário em que o Maicon sente alguma coisa durante a semana. O Maicon todo jogo sente alguma coisa, né? Todo jogo ele põe mão na coxa, põe mão no joelho, mas no jogo seguinte ele está lá de volta. Vamos supor que durante a semana, no treinamento, ele sinta alguma coisa, não esteja disponível. Qual será a nossa zaga para o jogo contra o Internacional? Jaci, Rodrigo Moledo? Essa vai ser a nossa zaga? Complicado imaginar isso, né? O Moledo, vamos ser justos, nos pouquíssimos jogos que ele fez, foi bem, mas num enfrentamento de Série B. Numa Série A, ele está ali para compor elenco com todo respeito à história do jogador. Quem que seria o companheiro do Jaci? Puxaria o Bruno Melo de volta para a zaga? Eu acho que essa seria a única opção. Ou colocar algum jogador da base. Ou o Tinga, puxar o Tinga para a zaga. O Tinga poderia jogar como zagueiro, mas se percebe que, como o elenco está curto, você só tem 5 zagueiros, 2 não estão disponíveis. Um terceiro, que é o Moledo, está ali só para compor elenco. Não tem opção. E num mundo ideal, o Maicon, depois da atuação contra o Vitória, chegaria para ele: Maicon, vem aqui no banco, dá uma sentadinha no banco, um tempo para você, mas você não pode fazer isso porque você não tem opção. O mesmo raciocínio vale para o Bruno Melo. O Bruno Melo, depois da expulsão contra o Grêmio, num elenco normal, que você tem mais opções, o Bruno Melo seria afastado. Amigo, você fez uma bobagem, você comprometeu um jogo que a gente estava bem, um jogo que a gente poderia ter vencido, você colocou todos os teus companheiros numa furada por uma atitude infantil. Você vai ficar aqui alguns jogos fora e a gente vai ver a tua situação, se você continua no elenco, se você vai ser negociado. E não pode fazer isso porque não tem opção. Tem que ter o Bruno Melo no elenco. Então aí a gente vê como a decisão lá em janeiro da Tricorp em achar que contratar só o Thiago Santos era o suficiente para resolver o problema da zaga.
O Thiago Santos nem deveria ter sido contratado, né? Eu bato nessa tecla desde sempre. Ele deu uma enganadinha aí em 2, 3 jogos, nos jogos mais recentes, mas é um jogador que não dá para confiar. E agora a gente vê a zaga num dia que faz um jogo ruim, num dia que esse elenco não está jogando no limite, dá tudo errado. Outras coisas que eu separei em relação ao elenco ainda. Para outra posição que é extremamente carente no elenco do Coritiba, que é a questão do meio-campo. Primeiramente, vamos separar por partes aqui. Primeiro volante, o Alisson, Fernando Sobral e o William Oliveira. O Thiago Santos entrou de gaiato nessa história, porque ele veio para ser zagueiro, já não vinha jogando de volante na carreira, só que o desempenho dos outros é tão ruim que ele surgiu uma oportunidade para o Thiago Santos. O Alisson nem foi para Salvador. Está acontecendo alguma coisa. O Alisson tem problema físico, fez 2 jogos bons nesse Brasileirão e fez jogos péssimos também e aparentemente perdeu espaço. Está acontecendo alguma coisa, a gente vê que talvez seja ali problema extracampo. Como eu não tenho essa informação, não vou ficar me alongando no que pode estar acontecendo nos bastidores, mas o fato é que algo está acontecendo. As outras opções de primeiro volante, William Oliveira e Fernando Sobral. O William Oliveira já mostrou que não dá conta, não é um jogador de nível que a gente pode confiar, é muito instável tecnicamente, compromete demais, marca com o olho. Então, e a outra opção, o Fernando Sobral, que está só fazendo turismo, né? Viaja com o elenco, vai para Salvador, vai para São Paulo, vai para o Rio, porque jogar não joga. O que, voltando à questão dos investimentos, temos a janela aí, temos 3 primeiros volantes. Sinceramente, eu negociaria os 3. Já testamos os 3. Olha aqui o Alisson, obrigado. Você é bom jogador, mas a gente não pode contar com você. Ou você está machucado, ou você tem outras questões, ou você às vezes faz jogos terríveis. Meu amigo, negocia. Por mim, negociava os 3. O Alisson, William Oliveira e Fernando Sobral. Abre 3 vagas no elenco. O Fernando Sobral, esse não precisa nem conversar, pode ir. Ele nem joga, não tem como alguém que não joga fazer falta. O William Oliveira até entrou contra o Grêmio ali, mas estava deixado de lado também depois das vaias contra o Vasco. E o Alisson, se não é para ser utilizado, negocia e abre espaço para contratações, abre espaço em folha, para a gente ir atrás de jogadores que de fato agreguem. Nas demais posições ali, segundo volante, Sebastião Gomes e Vini Paulista. Seria muito interessante achar um segundo volante também, né? Porque a gente viu às vezes o Coritiba jogando com os 2 juntos e aí alguém precisa sair, você não tem uma outra opção de um jogador que seja volante e jogue mais adiantado. E na armação, ontem o Gustavo ressurgiu das cinzas, né? Não tinha entrado em campo no Brasileirão, ontem o jogo já estava decidido, o Seabra resolveu colocar ele em campo, acho que até para descansar o Josué. Como eu falei, eu já nem estava assistindo mais o jogo com total atenção nesse momento. Tava na segunda tela. E o Josué é nosso único meio-campista de fato, e esse está muito bem, tá? Ontem todo mundo foi mal, mas de novo o gol do Coritiba sai numa jogada que o Josué de primeira acha o Tinga para escorar para o Pedro Rocha fazer o gol. Então o Josué vem entregando o resultado, ele está participando praticamente de todos os gols do Coritiba. O que mais que podemos falar? O vídeo já está meio longo. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. Basicamente isso, gente. E tem a questão das expulsões, né? Tá acontecendo alguma coisa. 6 expulsões. Eu vou voltar aqui onde que eu tinha deixado. Que fica bem claro aqui a questão das expulsões. Só deixa eu achar aqui, gente, rapidinho. Aqui. Olhamos ali as expulsões do Coritiba no Campeonato Brasileiro. São 6 expulsões em 14 jogos. É um número absurdo, né? Eu tinha até visto a estatística que o Coritiba é o time que menos comete falta no campeonato. Não sei se continua, mas ainda assim é o time que leva mais cartões vermelhos. Dos 6 cartões vermelhos, aqueles que comprometeram mesmo o resultado. Contra o Bragantino, que foi a expulsão do Josué no começo do jogo. Um erro conjunto do Josué, que saiu da posição dele, e do Morisco, que tocou sem olhar. Tá? Comprometeu demais, o Coritiba precisou ficar jogando, se defendendo o jogo inteiro. Contra o Atlético, a expulsão do Maicon não comprometeu. O time já fazia uma atuação ridícula, a expulsão foi muito no final. Ainda assim, não deveria ter sido expulso. Ele deveria ter sido expulso pelo árbitro, que ele realmente deu a cotovelada, mas não deveria ter feito aquilo. Isso que eu quis dizer.
Contra o Atlético Mineiro, uma expulsão que não comprometeu, foi no final da partida, saiu um de cada lado. Contra o Grêmio, aí começa as expulsões que comprometem, né? A expulsão do Bruno Melo. Como eu falei, ele deveria ter sido afastado do elenco, mas a gente não pode afastar porque não tem jogador suficiente para cobrir a posição dele. Então, ali tivemos um jogo que foi completamente estragado pela extrema falta de inteligência do Bruno Melo. E contra o Vitória tivemos a expulsão do Thiago Kozer. A expulsão do Thiago Kozer eu vejo num contexto diferente da do Bruno Melo. A do Bruno Melo é falta de inteligência extrema, como eu disse. A do Thiago Kozer é uma decisão errada, que também tem falta de inteligência, mas é aquela situação que o jogador tem que pensar muito rápido. Vem um chutão para frente, a bola quica, ele perde o tempo de bola e o jogador do Vitória toma a frente dele. O que você tem que fazer numa situação dessa aos 26 minutos, acho que foi 26, 24, por aí, nessa altura do jogo? Toma o gol, deixa fazer o gol. Às vezes o jogador vai errar o gol também. Às vezes o jogador vai errar o domínio, depois você consegue fazer a cobertura, vai chutar para fora, o goleiro vai defender, ou vai fazer o gol. Toma o gol. É muito melhor você tomar um gol com 25 minutos do jogo do que jogar a partida inteira com um jogador a menos. Isso tem que ter cérebro nessas horas também, tem que pensar. Eu sei que está no calor do jogo, você erra ali no kick da bola, você fica desesperado e às vezes vai ali no instinto e puxa o jogador, mas esses jogadores estão numa elite de campeonato brasileiro, a gente pressupõe que sejam pessoas com um raciocínio um pouquinho diferenciado. Você tem que estar um pouquinho à frente, você não pode fazer as coisas ali no instinto. Você tem que pensar. É uma fração de segundo? Mas você não pode cometer a falta. Então, 2 jogos consecutivos que foram estragados por decisões burras dos atletas, né? E além das decisões burras, a gente está começando a ver também muitos erros individuais, além das expulsões à parte. No jogo contra o Vitória, tivemos o Tinga pisando na bola no primeiro gol, pisou na bola, aí tem a jogada pela esquerda, o Maicon, como eu falei, parecia uma carreta subindo a serra. 2 jogadores comprometeram no primeiro gol. O segundo gol foi o lance da expulsão. Aí tem outra coisa que também a gente tem que levar em consideração. A gente teve sorte em muitos jogos do campeonato. Muitos jogos do campeonato Coritiba teve sorte. Contra o Mirassol teve sorte. Contra o Botafogo teve sorte do jogador do Botafogo fazer aquela bobagem, a bola sobrar para o La Vega. Contra o Galo teve sorte, podia ter perdido demais no primeiro tempo. Ter perdido, né, que saiu ganhando. Teve o mérito do Pedro Rangel, mas também podia ter. Teve bola que ele espalmou a bola, foi na trave, bola que passou raspando. Então o Coritiba estava com a sorte virada para si. Agora as coisas parecem ter virado um pouquinho. E um exemplo disso é o lance, as 2 situações contra Grêmio e Vitória. Você tem um jogador expulso e sai o gol logo em seguida. Não dá tempo de você respirar. Contra o Grêmio ali teve o gol logo em seguida, foi anulado, mas minutos depois já teve o gol que valeu. Contra o Vitória, no lance da expulsão saiu o gol. Aí tem a barreira que abriu, tem tudo, mas a sorte virou também. Aí tivemos o terceiro gol ali no jogo, no calor do jogo, a gente não percebe tudo, né? O Thiago é um chutão para frente, o Thiago Santos vai espanar, acerta o jogador, a bola volta e sai o gol. O Thiago Santos não tinha que ter feito aquilo, mas mesmo que ele não fizesse, se vocês quiserem voltar aí nos melhores momentos, é bem facinho deixar no YouTube, só digitar Vitória e Curitiba, o que vocês acham? A hora que o Thiago Santos sai, a zaga fica completamente aberta. Onde que estava o Tinga naquele momento? O Tinga estava mais à frente, né? Então estava tudo aberto. E aí o quarto gol, o Maicon, mais um lance ridículo, coloca a mão na bola ali, ele não vai alcançar e vai com a mão encolhida ali na bola, pênalti bem marcado. Jogo contra o Grêmio, além das expulsões, entra o Felipe Jonathan, entra marcando com distanciamento social no gol do Grêmio. Então estão começando a acontecer erros individuais e isso para mim é muito evidente porque a gente volta no raciocínio lá inicial do vídeo. É uma equipe que vem jogando no limite. Quando você está jogando no limite, você está jogando tudo o que você sabe. Você está muito próximo do erro. A corda está esticada demais. A corda do Coritiba está completamente esticada. Esse elenco estava fazendo tudo o que era possível e estava conseguindo. E chega uma hora que começa a não ser mais o suficiente. E talvez a gente esteja vendo isso.
A gente viu nos últimos 7 jogos uma equipe jogando tudo que podia, tirando o Atletiba e o jogo contra o Vitória. Então, nos 5 jogos entre Vitória e Atlético, era uma equipe que estava ali 100% e venceu um jogo. Venceu um jogo, mesmo jogando 100%. E agora as coisas viraram. Precisa retomar agora, a partir do jogo contra o Inter, a concentração. Precisa retomar, entrar pilhado no jogo. Não dá para entrar achando que é o Real Madrid, que vai ganhar na qualidade, que é o jeito que entrou contra o Atlético e Vitória, que as coisas vão acontecer ao natural. Não vão, porque esse time não tem qualidade para que as coisas aconteçam ao natural. Esse time só vai vencer jogo e só vai pontuar se jogar tudo que sabe, se fizer a melhor partida da vida de cada um. Então o Maicon tem que estar extremamente concentrado, o Jaci tem que estar extremamente concentrado, o Thiago Kozer tem que estar, o Thiago Santos, se infelizmente estiver em campo, tem que estar no limite dele. Então, esses 5 jogos que faltam para acabar o turno, esses 4 que faltam antes da parada da Copa, né, lembrando que o Palmeiras é depois, para a gente pontuar vai ter que voltar a ser aquela equipe pilhada, completamente organizada, o tempo todo atenta. Se continuar nessa postura que entrou contra a Vitória e Atlético, a gente vai ter muita dificuldade. Tenho dúvida se a gente pontua até a virada da Copa do Mundo. E aí, na virada da Copa, esperamos que a Tricorp abra o olho primeiro e abra o bolso. Porque esse time vai ter muita dificuldade. Porque é praticamente impossível você fazer ali 38 rodadas num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, jogando sempre no seu limite, no 100% do que você pode entregar. Vai ter o jogo que vai dar errado, vai ter o jogo que você vai dar o teu 100% e mesmo assim não vai ser o suficiente. Então precisa contratar. Que esse elenco volte a se concentrar, pare de cometer burrices, como vem cometendo nos últimos jogos, expulsões idiotas, reencontre aquele nível de concentração que estava mostrando anteriormente. Aqui em todos os jogos que a gente fez a análise depois, a grande maioria é elogio, porque esse time vem entregando mais do que pode, e a gente reconhece isso. É um time que está jogando acima. Não é um time horroroso como 2023, que não entregava nada em campo. Apesar do jogo contra o Vitória, em alguns momentos me lembrou 2023, tá? Mas foi um joguinho só. Em 14 rodadas você ter 2 jogos horríveis, que foi contra o Atlético e Vitória, repetindo aqui pela 1000ª vez, tá aceitável. Então, vamos agora baixar a adrenalina desse jogo contra o Vitória e retomar a concentração para o jogo contra o Inter, porque não tem outra opção a não ser vencer. Lembrando o ponto que eu falei, estou muito preocupado com a questão da zaga. Vai ser a nossa zaga titular, com o Maicon e Jaci, mas, como eu disse, se o Maicon sente qualquer coisa, se pega uma gripe, se tem um torcicolo dormindo, a gente vai de Rodrigo Moledo na zaga, vai puxar o Bruno Melo, vai tirar o Tinga da lateral direita. Então, o elenco curto vai cobrando seu preço. De modo geral, ainda está bom, ainda estamos de certa forma distantes das R, são 2 rodadas, mas todos os alertas estão ligados. Então, concentração total para o jogo contra o Inter, de trazer os 3 pontos para a gente poder fechar esse primeiro turno respirando e com tranquilidade, tá bom, gente? Durante a semana aí voltamos com mais vídeos falando tudo sobre o Coritiba, tá bom? Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ajuda bastante. Lembrando que estou em todas as redes sociais também, tem conteúdos diferentes do que tem aqui no YouTube, tá bom? Sigam lá, tendo mais novidades, voltamos por aqui. Valeu, gente, até a próxima.